Capítulo 5. A ilha vira verdade. Sentindo que Peter estava voltando, a terra do nunca acordou, novamente de volta à vida. Nós deveríamos usar o pretérito mais que perfeito e dizer acordará. Mas acordou é melhor, e era sempre usado por Peter. Em sua ausência, as coisas eram geralmente quietas na ilha. As fadas dormem 1 hora mais pela manhã. As feras cuidam dos seus filhotes. Os peles vermelhas se alimentam gulosamente durante 6 dias e 6 noites. E quando os piratas e os meninos perdidos se encontram, se limitam a trocar ofensas uns com os outros. Mas com a chegada de Peter, que odeia preguiça, tudo se anima novamente. Se você colocasse sua orelha no solo agora, ouviria a ilha inteira fervilhando de vida. Nessa noite, as principais forças da ilha estavam dispostas da seguinte maneira. Os meninos perdidos procuravam Peter. Os piratas procuravam os meninos perdidos. Os peles vermelhas procuravam os piratas. E as feras procuravam os peles vermelhas. Todos andavam em círculos ao redor da ilha, mas não se encontravam porque avançavam na mesma velocidade. Todos queriam sangue, menos os meninos perdidos, que normalmente gostavam de sangue, mas nessa noite estavam indo cumprimentar seu capitão. Os meninos da ilha variam em número, é claro, conforme são mortos ou algo assim. E quando eles parecem estar crescendo, o que é contra as regras, Peter os manda embora. Naquele momento, havia 6 deles, contando os gêmeos como 2. Vamos fingir que estamos deitados no meio do canavial, observando, enquanto eles andam às escondidas, em fila única, cada um com a mão em seu punhal. Eles são proibidos por Peter de se parecerem com ele, então vestem as peles dos ursos que eles mesmos matam, dentro das quais ficam tão redondos e peludos que quando caem, saem rolando. Por isso, aprenderam a manter os pés bem firmes no chão. O primeiro a passar é Piuí, que não é menos corajoso, porém é o mais azarado de todo esse bando de valentes. Esteve em menos aventuras do que todos os outros, porque as grandes coisas quase sempre acontecem exatamente quando ele foi dar um pulinho ali na esquina. Por exemplo, tudo estava calmo. Ele aproveitava a oportunidade para sair e reunir alguns gravetos para o fogo. Então, quando ele retornava, os outros já tinham limpado o sangue do chão. Essa má sorte havia dado uma melancolia suave ao seu rosto, mas em vez de azedar sua natureza, tinha adoçado, de modo que ele era muito mais humilde que os outros meninos. Pobre e bondoso Piuí, há perigo no ar para você essa noite. Tome cuidado, o destino vai lhe oferecer uma aventura, que, se for aceita, irá mergulhar você na mais profunda aflição. Piuí, a fada Sininho, que nessa noite só está pensando em fazer maldade, está procurando alguém que sirva a seus propósitos e acha que você, entre os meninos, é o que pode ser mais facilmente enganado. Tome cuidado com ela. Seria bom que Piuí pudesse nos ouvir, mas não estamos realmente na ilha. E ele continua andando, mordendo os nós dos dedos. O que vem a seguir é bicudo, alegre e generoso, seguido por Deleve, que corta galhos das árvores para fazer flautas e dança com entusiasmo,
ao som da própria música. De leve é o mais arrogante dos meninos. Acha que se lembra dos seus dias antes de ficar perdido. Com hábito e costumes refinados, isso faz com que seu nariz esteja sempre empinado, de um jeito ofensivo. Cabelinho é o quarto da fila. Está sempre se metendo em confusão. E já teve que se entregar tantas e tantas vezes que quando Peter diz com firmeza, levante-se quem fez isso, ele se levanta automaticamente, tenha ou não feito algo. Por último, vem os gêmeos, que não podem ser descritos porque, com certeza, iremos descrever o gêmeo errado. Peter nunca soube bem o que eram gêmeos, e seu bando não estava autorizado a saber qualquer coisa que ele não soubesse. Então esses dois eram sempre vagos ao falar de si mesmos, e faziam o seu melhor para agradar, mantendo-se sempre juntinhos, como se estivessem pedindo desculpas. Os meninos desaparecem na escuridão, e depois de uma pausa, mas não uma longa pausa, pois as coisas acontecem rapidamente na ilha, aparecem os piratas. Nós os ouvimos antes que possamos vê-los, e eles sempre cantam a mesma canção terrível. Amarra vamos lançar, Yohu, nós vamos piratear, e se um tiro nos separar, Yohu, o inferno vai nos juntar. Nem os criminosos que vão ser enforcados parecem tão mal encarados, um pouco antes dos outros, parando sempre e encostando o ouvido no chão para escutar ruídos de passos, com grandes braços nus e peças de pratas penduradas em suas orelhas como brincos. Está o belo italiano Seco, que escreveu seu nome em letras de gangue nas costas do comandante da prisão de Gal. O gigante negro que vem atrás dele teve muitos nomes desde que deixou de usar o nome obscuro com que as mães africanas ainda aterrorizam seus filhos nas margens do rio Guadijomo. Depois vem Bill, trapaceiro, com cada polegada do corpo tatuada, o mesmo Bill trapaceiro que levou 6 dúzias de chibatadas do capitão Flint no navio de Walrus, antes de lhe entregar o saco de moedas de ouro que havia roubado. Em seguida, vem Cookson, que se dizia irmão de Peste Negra, mas isso nunca foi comprovado. O cavalheiro Starkey, que foi porteiro em uma escola pública e ainda delicado em seu modo de matar. Claraboia, que trabalhou no navio do famoso capitão Morgan. O contramestre irlandês Barrica, um homem extraordinariamente genial, que esfaqueava sem querer ofender, e que, por assim dizer, era o único não conformista da tripulação de Gancho. E Noodler, cujas mãos são viradas para trás, seguido de Robert Mullins, Alf Pegreiro e muitos outros bucaneiros bastante conhecidos e temidos nas praias do Caribe. No meio deles vinha o pirata de pele mais escura e corpo mais largo nesse cenário sombrio, James Gancho, ou como ele mesmo assinava, Jazz Gancho, quem dizia ser o único homem que o grande Ciaco temia. Gancho estava deitado, à vontade, em uma carruagem rústica puxada por seus homens. E em vez da mão direita, tinha um gancho de ferro, com o qual de tempos em tempos incentivava os homens a aumentarem o ritmo. Seus homens eram tratados como cães por esse homem terrível, e como cães obedeciam a ele, o capitão Gancho era cadavérico, parecendo morto, e tinha a face judiada pelo sol. Seu cabelo tinha longos cachos,
que de perto pareciam velas pretas e davam uma expressão particularmente ameaçadora ao seu bonito rosto. Seus olhos eram azuis como os misotes e tinham uma profunda expressão de melancolia, a não ser quando ele estava enfiando o gancho em alguém. Porque aí 2 manchas vermelhas apareciam neles e os deixavam horrivelmente acesos. Nos seus modos ainda havia algo de um grande cavaleiro, então ele escraçalhava seus inimigos com um ar de grandeza. E me disseram que ele era um raconteur, contador de histórias de renome. Quanto mais educado era, mais sinistro ele parecia, o que provavelmente caracteriza o verdadeiro aristocrata e a elegância de sua dicção, mesmo quando estava xingando, assim como a distinção de seu comportamento mostravam que era diferente de sua tripulação. Um homem de coragem indomável. Dizia-se que a única coisa que o assustava era a visão de seu próprio sangue, que era grosso e de uma cor incomum. No seu modo de vestir, Gancho imitava o traje associado à figura do rei Charles II da Inglaterra, pois ouvira dizer em algum momento anterior de sua carreira que tinha uma semelhança estranha com os azarados membros da dinastia Stuart. Na boca, trazia uma peça que ele próprio fabricou e que lhe permitia fumar 2 charutos de uma vez. Mas, sem dúvida, a parte mais sombria de Gancho era sua garra de ferro. Agora vamos matar um pirata para mostrar o método de Gancho. Vamos dizer que a vítima será Claraboia. À medida que os homens passam, Claraboia esbarra desajeitadamente no capitão, amassando sua gola de renda. O gancho é girado para trás. Há um som de algo sendo rasgado e um grito de dor. Então o corpo é chutado para o lado e os piratas continuam a caminhar. Gancho nem sequer tirou os charutos da boca. Esse é o homem terrível contra quem Peter Pan irá lutar. Qual dos 2 vai ganhar? No rasto dos piratas, avançando silenciosamente, a caminho da guerra, pela estrada que não é visível a olhos inexperientes, vêm os peles vermelhas, todos com os olhos bem abertos. Carregam machadinhas e facas, e seus corpos nus brilham, cobertos de tinta e óleo, amarrados em torno da cintura. Trazem escalpos, não só de piratas, mas também de meninos, pois pertencem à tribo Picanini, que não deve ser confundido com os Delawares ou os Hurons, que têm o coração mais manso. Na frente do grupo, andando de 4, vem um incrível pequena grande pantera, um corajoso guerreiro que já arrancou tantos escalpos que na sua posição atual mal consegue se mexer. Na retaguarda, o lugar de maior perigo, vem a princesa Tigrinha, orgulhosamente ereta, uma princesa por direito. Ela é a mais bela das Dianas, a mais linda da tribo dos Picanines, sempre vaidosa, às vezes pode ser fria, às vezes amorosa. Não há um bravo na tribo que não tenha tentado se casar com essa princesa rebelde, mas ela foge do altar com uma machadinha. Observe como os índios passam sobre os galhos caídos sem fazer o menor ruído. O único som que se ouve é o de sua respiração, um pouco pesada. O fato é que todos eles estão um pouco gordos agora,
depois da grande comilança, mas com o tempo vão perder esse peso. No momento, no entanto, essa gordura constitui o principal perigo que precisam enfrentar. Os peles vermelhas desaparecem como sombras, da mesma forma que apareceram, e logo seu lugar é tomado por feras, um bando grande e misturado, leões, tigres, ursos e um grande número de animais pequenos que fogem deles, pois cada tipo de animal, particularmente aqueles que devoram os homens, vivem lado a lado na ilha. Suas línguas estão penduradas para fora, mostrando que essa noite estão com fome. Depois que eles terminam de passar, vem o último animal, um crocodilo gigante. Logo vamos saber quem ele está procurando. O crocodilo passa e os meninos aparecem de novo, pois a procissão deve continuar sem parar, até que uma das partes pare de andar ou mude seu ritmo. Se isso acontecer rapidamente, eles vão estar todos embolados uns com os outros. Todos olham atentamente para a frente, mas ninguém suspeita que o perigo pode estar vindo por trás. Isso mostra que a ilha é bem real. Os primeiros a cair fora do círculo em movimento foram os meninos. Eles se jogaram no gramado, perto de sua casa subterrânea. Eu queria que Peter já tivesse voltado, disseram nervosos, embora na altura e mais ainda na largura fossem todos maiores do que o seu capitão. Eu sou o único que não tem medo dos piratas, disse de leve, num tom que não impedia que ele fosse o mais querido da turma. Mas talvez algum som distante tenha perturbado, porque ele acrescentou rapidamente. Mesmo assim, eu queria que ele já tivesse voltado e nos dissesse se descobriu mais alguma coisa sobre a Cinderela. Falaram de Cinderela, e Pee-wee teve certeza de que sua mãe deve ter sido muito parecido com ela. Só podia falar em mães quando Peter estava ausente, uma vez que ele proibia esse assunto que achava muito bobo. Tudo que eu lembro da minha mãe, disse Bicudo, é que ela sempre dizia ao meu pai: "Ah, como eu gostaria de ter um talão de cheques que fosse meu." Eu não sei o que é um talão de cheques, mas adoraria dar um para minha mãe. Enquanto conversavam, ouviram um barulho bem distante. Você e eu, que não somos criaturas selvagens da floresta, não teríamos ouvido nada, mas eles ouviram. E o que ouviram foi essa canção terrível. Yo-ho, yo-ho, veja a vida de um pirata, com bandeira de caveira e ossos, um gole de rum, uma corda de fumo e vivas ao demônio do mar. Yo-ho. Imediatamente, os meninos perdidos. Mas espere, onde estão eles? Não estão mais ali. Nem coelhos teriam desaparecido mais depressa. Vou dizer para onde foram. Com exceção de Bicudo, que saiu correndo para dar uma olhada ali por perto, todos já estão em sua casa subterrânea, uma moradia aconchegante, que vamos conhecer daqui a pouco. Mas como é que chegaram lá? Não há nenhuma entrada à vista, nem mesmo uma grande pedra que, se fosse removida, revelaria a entrada de uma caverna. No entanto, olhe de perto e você poderá notar 7 árvores de grande porte, cada um com um buraco no tronco oco do tamanho de um menino. São as 7 entradas para a casa que fica debaixo do chão, pelas quais Gancho tem procurado em vão durante muitas luas. Será que ele vai encontrá-las hoje à noite? À medida que os piratas avançavam, os olhos rápidos do cavaleiro Stark avistaram Bicudo.
desaparecendo no meio da floresta. E na mesma hora, ele sacou sua pistola, mas uma garra de ferro agarrou seu ombro. Capitão, deixe-me ir, gritou ele, contorcendo-se para se livrar. Agora, pela primeira vez, vamos ouvir a voz de Gancho. Era uma voz horrível. Guarde a pistola primeiro, disse ele ameaçadoramente. Era um daqueles meninos que o senhor odeia. Eu poderia ter atirado nele. Sim, poderia, mas o som teria traído os peles vermelhas da princesa Tigrinha para cima de nós. Você quer perder seu escalpo? Devo ir atrás dele, capitão? Perguntou o patético Barrica. E fazer cócegas nele com o Johnny Saca-Rolha? Barrica tinha nomes engraçados para tudo, e sua espada era Johnny Saca-Rolha, porque ele a enfiava na presa e depois torcia. Pode-se dizer que Barrica tinha muitos traços adoráveis. Por exemplo, depois de matar, ele limpava os óculos, em vez de limpar sua arma. O Johnny é um sujeito bem silencioso, lembrou ele a Gancho. Agora não, Barrica, disse Gancho misteriosamente. Ele é apenas um, e eu quero pegar todos os 7. Separem-se e procurem por eles. Os piratas desapareceram entre as árvores, e em 1 minuto seu capitão e Barrica ficaram sozinhos. Gancho soltou um suspiro pesado. Não sei por quê. Talvez tenha sido por causa da beleza suave da noite, mas na verdade senti um desejo enorme de confiar ao seu fiel contramestre a história de sua vida. Ele falou longa e sinceramente, mas Barrica, que era bastante estúpido, não entendeu coisa nenhuma. Depois de algum tempo, o contramestre ouviu a palavra Peter. O que eu quero, acima de tudo, dizia Gancho calorosamente, é o capitão deles, Peter Pan. Foi ele que cortou a minha mão, exclamou exaltado, erguendo ameaçadoramente o gancho de ferro. Faz muito tempo que espero para apertar a mão dele com isso aqui. Ah, eu vou acabar com ele. Mas, disse Barrica, eu ouvi muitas vezes o senhor dizer que esse gancho valia mais que 1000 mãos para pentear os cabelos e outros usos domésticos. Sim, respondeu o capitão, se eu fosse uma mãe, ia rezar para meus filhos nascerem com isso. Em vez disso, e olhou com orgulho para sua mão de ferro e com desprezo para a outra mão. Depois franziu a testa de novo e contou. Peter jogou minha mão para um crocodilo que passava ali perto, disse Gancho com muita raiva. Sempre notei seu estranho medo de crocodilos, comentou Barrica. Não de crocodilos, corrigiu Gancho, daquele crocodilo, e baixou a voz. Ele gostou tanto do meu braço, Barrica, que vem me seguindo desde então. De mar em mar, de terra em terra, lambendo os beiços para comer o resto de mim. De certa maneira, afirmou Barrica, é uma espécie de elogio. Não quero esse tipo de elogio, resmungou Gancho sem paciência. Eu quero Peter Pan, que fez com que a fera sentisse o primeiro gostinho de mim. Sentou-se no enorme cogumelo. E agora vi um tremor em sua voz. Barrica, disse ele rouco, esse crocodilo já teria me comido. Mas por um feliz acaso, ele engoliu um relógio que faz tic-tac dentro dele. Assim, antes que ele possa me alcançar, ouço tic-tac e caio fora. E riu, mas sem alegria. Algum dia, disse Barrica, o relógio para de bater, e então ele vai pegar o senhor. Gancho molhou os lábios ressecados. Esse medo me persegue. Desde que se sentou,
Gancho vinha sentindo um estranho calor. Barrica, esse assento está quente, e se levantou num salto. Raios e trovões. Diabos, estou pegando fogo, gritou. Os dois examinaram o cogumelo, que tinha um tamanho, uma solidez só conhecida na ilha. Tentaram puxá-lo, e ele saiu de uma vez nas mãos deles, porque não tinha raízes. O que era mais estranho é que a fumaça começou a sair da terra. Os piratas sempre olharam, e ambos exclamaram: uma chaminé. Na verdade, eles tinham descoberto a chaminé da casa subterrânea. Era costume dos meninos fechá-la com cogumelo quando os inimigos andavam por perto. Não foi apenas a fumaça que saiu dali. Também saíram vozes de crianças, pois os meninos se sentiam tão seguros em seu esconderijo que estavam tagarelando alegremente. Os piratas ouviram a conversa fechando a carranca e, em seguida, recolocaram o cogumelo no lugar. Então olharam em volta e notaram os buracos nas 7 árvores. Você ouviu eles dizerem que Peter Pan não está em casa? Barrica sussurrou, mexendo em Johnny Saca-Rolho. Gancho concordou, balançando a cabeça. Ficou parado por um longo tempo, perdido em pensamentos. E, finalmente, um sorriso cruel iluminou seu rosto negro. Barrica estava esperando por isso. Qual é o seu plano, capitão? Gritou ansiosamente. Vamos voltar para o navio. Gancho respondeu lentamente, por entre os dentes, e cozinhar um bolo bem grande, com camadas grossas e coberto de açúcar verde. Não deve haver mais que um quarto lá embaixo, pois existe apenas uma chaminé. As tolas toupeiras não tiveram o bom senso de perceber que não precisava de uma porta para cada um. Isso mostra que eles não têm mãe. Vamos deixar o bolo na margem da Lagoa das Sereias. Esses meninos estão sempre nadando por ali e brincando com as sereias. Eles vão encontrar o bolo e vão devorá-lo, porque, não tendo mãe, não sabem como é perigoso comer um bolo cheio de cobertura. Ele caiu na gargalhada, e dessa vez não foi um riso sem alegria, foi um riso honesto. Ah, eles vão morrer. Barrica ouviu tudo isso com enorme admiração. É o plano mais terrível e mais bonito que já ouvi, gritou. E felizes da vida, os dois dançaram e cantaram. Ciladas vamos montar, medo vamos espalhar. Ninguém vai nos enfrentar. Pior que Gancho, não há. Mas não terminaram os versos, porque um outro som apareceu e deixou-os congelados. Primeiro foi um som tão pequenininho que uma folha poderia ter caído em cima dele e o sufocado. Mas ele foi se aproximando e se tornando mais fácil de ouvir. Tic-tac, tic-tac. Gancho começou a tremer, ainda com o pé no ar. O crocodilo gritou e saiu correndo, seguido por seu contramestre. Era realmente crocodilo. Ele tinha passado pelos peles vermelhas, que agora estavam na trilha dos outros piratas, e vinha atrás do Gancho. Mais uma vez, os meninos saíram do esconderijo, mas os perigos da noite ainda não haviam passado, pois logo chegou o bicudo, correndo sem fôlego, perseguido por um bando de lobos. Com as línguas de fora, eles uivavam de um modo horrível. Socorro, socorro, gritou o bicudo, caindo no chão. Mas o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Foi um grande elogio para Peter, que naquele exato momento os meninos tivessem pensado nele. O que o Peter faria?
Perguntaram todos ao mesmo tempo. E logo responderam numa só voz. O Peter olharia para eles com a cabeça enfiada entre as pernas. Vamos fazer o mesmo. De fato, essa é a melhor maneira de desafiar os lobos. E como se fossem um nó, os meninos enfiaram a cabeça no meio das pernas e encararam a alcateia. O momento seguinte pareceu muito longo, mas a vitória chegou rápido, quando os meninos avançaram para eles nessa posição terrível. Os lobos enfiaram o rabo entre as pernas e fugiram. Bicudo se levantou do chão e, com os olhos muito arregalados, parecia que ainda estava vendo os lobos. Mas não foram os lobos o que ele viu. Eu vi uma coisa maravilhosa, exclamou, enquanto os outros meninos se reuniam ansiosamente em volta dele. Um grande pássaro branco voando para cá. Que tipo de pássaro você acha que é? Não sei, disse Bicudo, impressionado. Mas parece muito cansado e não para de gemer, dizendo: coitada da Wendy. Coitada da Wendy. Ah, existe pássaro chamado Wendy, disse Deleve imediatamente. Olhem, ele está chegando. Cabelinho apontava para o céu. Agora o Wendy estava quase acima deles e podiam ouvir seu choro queixoso. Porém, mais forte ainda era o som estridente da voz de Sininho. A fada ciumenta já não estava mais fingindo ser amiga de Wendy e agora se lançava contra sua vítima, beliscando-a com força sempre que passava por ela. Oi, Sininho! Gritaram os meninos surpresos. O Peter disse para vocês matarem o Wendy, informou Sininho. Não fazia parte da natureza dos meninos questionarem as ordens de Peter. Vamos fazer o que Peter mandou, exclamaram os meninos tolos. Rápido, vamos pegar arcos e flechas. Todos menos Pee-wee entraram nos buracos das árvores. Ele já trazia um arco e uma flecha, e Sininho, notando isso, esfregou as mãos. Rápido, Pee-wee, rápido! Gritou ela. Peter vai ficar tão feliz. Animado, Pee-wee colocou a flecha no arco. Saia da frente, Sininho, gritou, e atirou. Wendy caiu no chão com uma flecha enfiada no peito. Capítulo 6. A casinha. O bobo do Pee-wee estava em pé como um conquistador, ao lado do corpo de Wendy, quando os outros meninos surgiram, armados de dentro de suas árvores. Vocês estão atrasados, exclamou orgulhoso. Já atirei na Wendy. Peter vai ficar muito feliz comigo. Acima deles, Sininho gritou. Seu idiota! E correu para se esconder. Os meninos não escutaram o que ela disse. Foram para perto de Wendy e olharam de perto. Fez-se um grande silêncio na floresta. Se o coração de Wendy estivesse batendo, todos teriam ouvido. Deleve foi o primeiro a falar. Isso não é um pássaro, disse ele com voz amedrontada. Acho que é uma moça. Uma moça? Disse Pee-wee, começando a tremer. E a gente matou a moça, disse Bicudo com voz rouca. Todos tiraram os gorros. Agora eu entendi. Peter estava trazendo a moça para a gente, disse Cabelinho, e desabou no chão muito aflito. Finalmente, íamos ter uma moça para tomar conta de nós, disse um dos gêmeos, e você a matou. Os meninos estavam com pena de Pee-wee, mas com muito mais pena de si mesmos. E quando Pee-wee se aproximou,
Todos se afastaram dele. O rosto de Pee-wee estava muito branco, mas havia nele uma dignidade que nunca estivera ali antes. Matei sim, disse pensativo. Sempre que sonhava com alguma moça, eu dizia: mamãezinha linda, mamãezinha linda. Mas agora que apareceu uma moça de verdade, atirei nela e se afastou devagar. Não vá embora, pediram os outros meninos, com muita pena dele. Eu tenho que ir, respondeu Pee-wee, tremendo. Estou com muito medo de Peter. Foi nesse momento trágico que ouviram um som que fez seus corações chegarem até a boca. Ouviram Peter cacarejar como um galo. Peter, exclamaram todos, pois era sempre dessa forma que ele anunciava sua chegada. Vamos esconder a moça, cochicharam, reunindo-se rapidamente ao redor de Wendy. Somente Pee-wee ficou afastado. Ouviu-se um novo cocoricó e Peter aterrissou diante dos meninos. Saudações, meninos, exclamou ele. Os meninos o cumprimentaram mecanicamente e fizeram novamente em silêncio. Peter franziu a testa. Estou de volta, disse ele irritado. Por que vocês não estão gritando de alegria? Os meninos abriram as bocas, mas os gritos não saíram. Peter não se importou muito com isso, pois estava ansioso para contar a grande novidade. Tenho uma ótima notícia, meninos, exclamou ele. Até que, enfim, eu trouxe uma mãe para todos vocês. O silêncio continuou, quebrado apenas pelo barulho de Pee-wee caindo de joelhos no chão. Vocês não a viram? Perguntou Peter, começando a ficar preocupado. Ela voou nessa direção. Ai, meu Deus, disse uma voz. Que dia horrível, disse outra. Foi então que Pee-wee se levantou e disse, muito sério, Peter, eu vou mostrar a você onde ela está. Os outros meninos ainda tentaram esconder o Wendy, mas Pee-wee insistiu que se afastassem. Gêmeos, saiam da frente. Deixem o Peter ver. Todos obedeceram e se afastaram. E Peter, depois de olhar por muito tempo, ficou sem saber o que fazer. Está morto, disse desconfortavelmente. Talvez esteja com medo de estar morto. Peter sentiu uma grande vontade de sair dali, dando uns pulos engraçados até chegar num lugar de onde não pudesse vê-lo e depois nunca mais voltar ali. E se tivesse feito isso, todos os meninos o teriam seguido. Mas Peter viu a flecha, arrancou-a do coração de Wendy e olhou para os meninos. De quem é essa flecha? Perguntou severamente. É minha, Peter, disse Pee-wee de joelhos. Ah, seu covarde, disse Peter, erguendo a flecha como se fosse uma faca. E em vez de fugir, Pee-wee descobriu o peito e disse com firmeza, pode me matar, Peter, e não erre o alvo. Peter ergueu a flecha por 2 vezes e voltou a abaixá-la. Não consigo, disse espantado. Alguma coisa não me deixa fazer isso. Todos olharam para ele, surpresos, menos Picudo, que felizmente estava olhando para o Wendy. Vejam, exclamou ele. A moça Wendy, vejam o braço dela. Era incrível, mas o Wendy acabava de erguer o braço. Bicudo se inclinou sobre ela, que murmurou algo. Acho que ela disse. Coitado do Pee-wee, sussurrou ele. Está viva, concluiu Peter. A moça Wendy está viva, exclamou de leve, imediatamente. Peter ajoelhou-se ao lado de Wendy
e encontrou a bolota que antes usava como um botão. Você lembra que ela havia pendurado essa bolota na correntinha em volta do pescoço? A flecha bateu nisto aqui. É o beijo que eu dei. Ele salvou a vida de Wendy. Eu lembro que é um beijo, Deleve se intrometeu. Deixe-me ver. É um beijo, sim. Peter não lhe deu ouvidos. Estava implorando para que Wendy melhorasse logo, de modo que pudesse mostrar as sereias a ela. É claro que ela não podia responder ainda, pois estava meio desmaiada. Mas lá de cima veio um lamento. Escutem, é a Sininho, disse Cabelinho, chorando porque a Wendy está viva. Então eles tiveram que contar a Peter sobre o crime de Sininho. Pode-se dizer que nunca o tinham visto tão bravo. Escute aqui, Sininho, berrou Peter. Eu não sou mais seu amigo. Fique longe de mim para sempre. Sininho voou para o ombro de Peter e suplicou, mas ele a espantou dali. Só depois que Wendy tornou a levantar o braço é que Peter ficou mais calmo e disse: Bem, para sempre não, mas por uma semana inteira. Vocês acham que Sininho ficou agradecida a Wendy por ela ter levantado o braço? Que nada. Ela ficou com mais vontade ainda de beliscar a menina. As fadas são muito esquisitas. Peter conseguia compreendê-las muito bem e vivia dando umas palmadas nelas. Mas o que ele podia fazer por Wendy, agora que ela estava com a saúde tão abalada? Vamos carregá-la lá para baixo, para nossa casa, sugeriu Cabelinho. Isso, disse Deleve, é o que se faz com as moças. Não, não, disse Peter. Vocês não podem tocar nela. É falta de respeito. Era isso que eu estava pensando, disse Deleve. Mas se ela ficar deitada aqui, vai morrer, disse Piuí. Ai, vai morrer, disse Deleve. Mas não tem outro jeito. Tem sim, exclamou Peter. Vamos construir uma casinha ao redor dela. Todos ficaram felizes com a ideia. Rápido, tragam o que a gente tem de melhor. Esvaziem nossa casa. Vão logo, ordenou Peter. No momento, estavam todos ocupados como alfaiates na noite que antecede um casamento. Corriam de um lado para o outro, desciam para pegar roupa de cama, subiam para apanhar lenha para o fogo. E enquanto faziam isso, João e Miguel apareceram. Depois de aterrissar, eles se arrastaram pelo chão e dormiram em pé. Pararam e acordaram novamente. Andaram mais um pouco e tornaram a dormir. João, João, acorde! Miguel gritava. Onde está Naná? Cadê a mamãe? João, esfregando os olhos, murmurou. É verdade, a gente voou mesmo. Pode ter certeza de que eles ficaram bem aliviados quando viram Peter. Oi, Peter, disseram ao mesmo tempo. Oi, respondeu Peter cordial, pois tinha se esquecido completamente deles. Naquele momento, Peter estava muito ocupado, medindo Wendy com os pés para ver que tamanho a casa dela precisaria ter. Com certeza, ele queria deixar espaço para uma mesa e algumas cadeiras. João e Miguel ficaram observando e logo perguntaram: A Wendy está dormindo? Está. João, vamos acordar a Wendy e pedir para ela fazer nosso jantar, disse Miguel. Nesse momento, alguns meninos chegaram trazendo galhos de árvore para a construção da casa. Veja, exclamou Miguel. Cabelinho, disse Peter, falando como um capitão. Faça com que esses meninos ajudem na construção da casa. Sim, senhor. Construção da casa? João perguntou. Para o Wendy, disse Cabelinho. Para o Wendy?
João repetiu escandalizado. Por quê? Ela é só uma menina? É por isso que nós somos os empregados dela. Vocês, empregados dela? Sim, disse Peter. E vocês também. Andem logo. Os dois irmãos confusos foram arrastados para o trabalho e tiveram de cortar, serrar e carregar madeira. Primeiro a gente faz escadeiras e o guarda-fogo da lareira, ordenou Peter. Depois podemos construir a casa ao redor delas. Isso, disse Deleve. É assim que uma casa deve ser construída. Acabei de lembrar. Peter pensava em tudo. Deleve, exclamou ele. Chame um médico. Sim, senhor, disse Deleve imediatamente. E desapareceu, coçando a cabeça. Mas Deleve sabia que Peter tinha de ser obedecido e voltou logo, usando a cartola de João e fazendo uma cara muito séria. Por favor, senhor, disse Peter, andando em sua direção. O senhor é médico? A diferença de Peter e os outros meninos naquele momento é que eles sabiam que isso era de faz de conta, enquanto para Peter, fantasia e realidade era exatamente a mesma coisa. Às vezes, isso incomodava os meninos, como nas ocasiões em que eles tinham que fazer de conta que já tinham jantado. Se resolvessem parar com a brincadeira, Peter batia nas mãos deles. Sim, rapazinho, respondeu Delé, ansioso, porque já tinha a mão esfolada de tanto levar pancada. Por favor, senhor, temos aqui uma moça muito doente, explicou Peter. O Andy estava deitado bem ao lado dos pés deles, mas Delé teve o bom senso de fingir que não havia. Coitada, disse. Onde está ela? Ali embaixo, naquela clareira. Eu vou colocar uma coisa de vidro na boca dela, disse Deleve, fingindo que colocava mesmo. Peter esperou. Então houve um momento de ansiedade, quando Deleve fingiu que retirava a coisa de vidro da boca de Wendy. Como ela está? Perguntou Peter. Ela está bem. O que eu fiz curou a moça. Que bom, exclamou Peter. Volto aqui hoje à noite, Deleve prometeu, e em seguida ordenou. Faça com que a moça tome um chá de bife numa xícara com bico de chaleira. Então, Deleve devolveu a cartola para João e suspirou aliviado, coisa que sempre fazia quando escapava de uma dificuldade. Nesse meio tempo, a floresta estava viva com o som de machados. Quase tudo que era preciso para fazer um lar aconchegante já estava aos pés de Wendy. Ah, se a gente soubesse que tipo de casa ela gosta mais, disse um dos meninos. Peter, gritou o outro. Ela está se mexendo enquanto dorme. Ela está abrindo a boca, disse um terceiro, olhando respeitosamente para dentro da boca de Wendy. Como ela é linda. Acho que ela vai cantar enquanto dorme, disse Peter. Wendy, cante para a gente, dizendo o tipo de casa que você quer. Em seguida, sem abrir os olhos, Wendy começou a cantar. Eu queria uma casa bonita, a menor que há de haver, com divertidas paredes vermelhas e musgo no teto a crescer. Os meninos vibraram de alegria ao ouvir isso, porque, por enorme sorte, os ramos que haviam trazido estavam pegajosos com seiva vermelha, e todo o solo da floresta estava coberto de musgo verde. Enquanto construíam a pequena casa, eles cantavam. Fizemos paredes e teto, e também uma porta linda. Então diga, mamãe Wendy, o que você quer ainda? E o Wendy respondeu com ambição. Agora, acho que quero
janelas em toda a volta, rosas espiando para dentro e bebês espiando para fora. Com um golpe de punhos, os meninos fizeram janelas e grandes folhas amarelas foram usadas como cortinas. Mas rosas? Rosas, exclamou Peter severamente. Rapidamente fizeram de conta que as mais belas rosas cresciam, subindo as paredes. Bebês? Para evitar que Peter ordenasse bebês, rapidamente começaram a cantar de novo. As rosas espiam para fora e os bebês já estão na porta. Não podemos ser eles agora, porque fomos feitos outrora. Peter, vendo que era uma boa ideia, imediatamente fingiu que a casa era sua. Ela era muito bonita e, sem dúvida, Wendy ficou muito aconchegada lá dentro. Embora, é claro, eles não pudessem mais vê-la, Peter caminhou para cima e para baixo, ordenando retoques. Nada escapou aos seus olhos de águia. Justamente quando tudo parecia absolutamente terminado, ele disse: "Não há tranca na porta." Os meninos morreram de vergonha, mas Pee-wee arrancou a sola de seu sapato e fez uma excelente tranca. Agora a casa está absolutamente terminada. Pensaram. Que nada. Não tem chaminé, disse Peter. Precisamos de uma chaminé. Certamente ela precisa de uma chaminé, disse João, com um jeito de quem sabe tudo. Isso deu uma ideia a Peter. Ele tirou a cartola da cabeça do João, fez um buraco no topo e a colocou no telhado. A casinha ficou tão feliz por ter uma chaminé magnífica que, como se quisesse agradecer, começou a soltar fumaça pela cartola. Agora a casinha estava real e verdadeiramente pronta. Não havia mais nada a fazer, a não ser bater na porta. Quero todo mundo bem arrumado, disse Peter. A primeira impressão é a que conta. Ele ficou feliz por ninguém lhe perguntar o que era a primeira impressão. Estavam todos muito ocupados se arrumando. Peter bateu na porta educadamente. Agora, a floresta fazia um silêncio tão profundo quanto das crianças, e o único som que podia se ouvir era o tilintar de sininho, que assistia de tudo de cima de um galho e zombava abertamente. O que os meninos se perguntavam era se alguém iria responder à batida da porta. Se fosse uma moça, como seria ela? A porta se abriu e uma moça saiu da casa. Era o Wendy. Todos tiraram os chapéus. Ela olhou com cara de surpresa e era isso mesmo que esperavam que ela fizesse. Onde estou? Disse ela. É claro que Deleve foi o primeiro a falar. Moço Wendy, ele disse rapidamente. Foi para você que construímos esta casa. Oh, diga que você está satisfeita, gritou Bicudo. Que casinha linda, disse o Wendy. E essas eram mesmo as palavras que esperavam que ela dissesse. E nós somos seus filhos, gritaram os gêmeos. Em seguida, todos caíram de joelhos e estenderam os braços, gritando: Ah, moço Wendy, seja nossa mãe. Será que eu deveria? O Wendy disse, muito radiante. É claro que isso é terrivelmente fascinante, mas vocês sabem que sou apenas uma menina. Não tenho nenhuma experiência. Isso não importa, disse Peter, como se fosse a única pessoa que sabia tudo sobre ela. Mas era quem sabia menos. O que precisamos é apenas de uma pessoa que tem um jeito maternal e agradável. Ó céus, o Wendy disse. Sabe que eu me sinto exatamente assim?
exclamaram todos. Nós logo vimos isso. Muito bem, ela disse. Eu vou fazer o meu melhor. Venham já para dentro, suas crianças desobedientes. Aposto que seus pés estão molhados. E antes de colocar vocês na cama, terei tempo apenas para terminar de contar a história de Cinderela. Todos entraram na casinha. Eu não sei como havia lugar para todos eles, mas você pode se espremer muito apertado na terra do nunca. E essa foi a primeira das muitas noites felizes que tiveram com o Andy. Após algum tempo, ela arrumou as cobertas de todos na grande cama que havia na casa debaixo da terra. Mas naquela noite, ela dormiu na própria casinha. Peter vigiava do lado de fora com a espada em punho, porque os piratas podiam ser ouvidos farreando lá longe, e os lobos estavam à espreita. A pequena casa parecia bastante acolhedora e segura na escuridão, com uma luz brilhante aparecendo através de suas cortinas, a chaminé soltando lindamente sua fumaça, e Peter montando guarda. Depois de um tempo, ele caiu no sono, e algumas fadas cambaleantes, saindo de um banquete, tiveram que passar por cima dele em seu caminho de volta para casa. Se fosse qualquer um dos outros meninos atrapalhando o caminho das fadas naquela noite, elas teriam feito alguma maldade com ele. Mas, como era Peter, elas só beliscaram seu nariz e seguiram adiante. Capítulo 7. A casa debaixo da terra. Uma das primeiras coisas que Peter fez no dia seguinte foi medir o Andy, João e Miguel, para encontrar árvores ocas para eles. Você deve lembrar que Gancho tinha zombado dos meninos por pensarem que precisavam de uma árvore para cada um. Mas isso era ignorância dele, pois a menos que a árvore fosse sob medida, era difícil subir e descer, e os meninos tinham tamanhos diferentes. Uma vez que você coubesse na árvore, bastava respirar fundo e prender a respiração na parte de cima, e você poderia descer exatamente na velocidade certa. Para subir, você precisava prender e soltar a respiração alternadamente e se contorcer até em cima. Claro que, quando consegue dominar essa técnica, você é capaz de fazer essas coisas sem pensar, e nada pode ser mais elegante do que isso. No entanto, você precisa caber direitinho na árvore, e as medidas de Peter para escolher árvores são tão cuidadosas como se fosse fazer uma roupa. Com a diferença que a roupa é feita para caber em uma pessoa, enquanto aqui a pessoa é que tem que caber na árvore. Geralmente é muito fácil fazer isso. Basta vestir muita roupa extra ou usar pouca roupa na hora de entrar. Mas se você tiver um corpo com formas irregulares, ou se a única árvore disponível tiver uma forma estranha, Peter faz alguns ajustes e depois você se encaixa muito bem. Quando isso acontecer, você tem de tomar muito cuidado para continuar cabendo dentro da árvore. E isso, como o Andy descobriu, para sua satisfação, mantém uma família inteira em perfeitas condições. O Andy e Miguel couberam em suas árvores na primeira tentativa, mas a de João teve que passar por alguns ajustes. Após praticar alguns dias, eles podem ir para cima e para baixo
tão alegremente quanto baldes em um poço, e os Creis, especialmente o Andy, passaram a amar muito a casa debaixo da terra. Ela consistia de uma sala grande, como todas as casas devem ter, com um piso que você poderia cavar para pegar minhocas, se quisesse ir pescar, e nesse chão cresciam cogumelos robustos de uma cor encantadora, que eram usados como banquetas. Uma árvore do nunca tentou bravamente crescer no centro da sala, mas toda manhã eles serravam seu tronco até a altura do chão. Na hora do chá, ela já media sempre cerca de meio metro de altura. Então colocaram uma porta em cima dela, e assim ela se transformou em uma mesa. Assim que desmontavam a mesa, serravam de novo o tronco da árvore. Dessa forma, tinham mais espaço para brincar. Havia uma enorme lareira, que ficava em quase qualquer parte da sala no qual você quisesse acender o fogo, e sobre ela o Andy esticava cordas feitas de fibra e pendurava as roupas lavadas para secar. Durante o dia, a cama ficava inclinada contra a parede e era baixada às 6:30, quando ocupava quase a metade da sala. Todos os meninos dormiam nela, apertados como sardinhas em lata, menos Miguel. Havia uma regra rigorosa que proibia virar de lado sem dar um sinal antes, e quando isso acontecia, todos viravam ao mesmo tempo. Miguel deveria ter dormido na cama também, mas o Andy desejava ter um bebê, e ele era o menor de todos. Você sabe como as mulheres são. O fato é que Miguel teve que dormir num cesto pendurado no teto. A casinha era rústica e simples, muito parecida com a casa subterrânea que ursos bebês teriam feito nas mesmas circunstâncias. Mas havia uma reentrância na parede, não maior do que uma gaiola de pássaro, que era o apartamento particular de Sininho. O aposento era separado do resto da casa por uma pequena cortina, que Sininho, muito exigente, sempre mantinha fechada quando trocava de roupa. Nenhuma mulher, por maior que fosse, poderia ter tido um quarto de vestir combinado com um quarto de dormir mais requintado. O sofá, como ela sempre o chamava, era um genuíno rainha-má, com pernas em curva, e Sininho variava a colcha da cama de acordo com a flor da temporada. O espelho era um gato de botas. Até agora, só há notícias da existência de 3 deles nos antiquários de fadas. O lavatório tinha bordas elevadas e trabalhadas, e era reversível. A cômoda tinha o charme autêntico do príncipe encantado sexto, e o carpete e os tapetes eram do melhor período, o do início de Marjorie e Robin. Havia um lustre semelhante ao copo usado no jogo Tiddlywinks, só para decorar, porque, é claro, era próprio Sininho quem iluminava todo o aposento. Ela desprezava o resto da casa, coisa que talvez fosse inevitável, e seu quarto, apesar de belo, parecia um pouco pretensioso, tendo a aparência de um nariz permanentemente empinado. Suponho que tudo era especialmente fascinante para o Andy, porque seus meninos levados lhe davam muito o que fazer. Na verdade, havia semanas inteiras em que ela não saía de casa, exceto talvez à noite, e mesmo assim levava algum trabalho para fazer lá fora. Cozinhava tanto que, posso garantir a você, não tirava o olho da panela. E mesmo que não houvesse nada dentro dela,
Mesmo que não houvesse nenhuma panela, ela precisava ficar espiando até que começasse a ferver. Mas eles nunca podiam saber se haveria uma refeição de verdade ou apenas uma de faz de conta. Tudo dependia das ideias excêntricas de Peter. Ele podia comer e comer muito de verdade, se isso fosse parte da brincadeira, mas nunca comia só para se empanturrar, apenas para se sentir estufado, o que a maioria das crianças mais gosta de fazer na vida. A melhor coisa que acontecia depois era falar sobre isso. Fazer de conta era tão real para Peter que durante uma refeição de mentira, você até podia ver que ele engordava. É claro que era difícil, mas todos tinham de fazer o que ele mandava. Mas se alguém pudesse provar para Peter que estava ficando magro demais para sua árvore, ele deixava a pessoa se empanturrar de comida. A hora favorita da Wendy para costurar e remendar era depois que todos eles tivessem ido para a cama. Então, como gostava de dizer, tinha um momento de sossego só para si, e ela usava para fazer coisas novas para eles, ou colocar um forro reforçado nos joelhos, pois essa era a parte das calças que se rasgavam primeiro. Quando se sentava com o cesto cheio de meias para consertar, todas com um grande buraco no calcanhar, ela levantava os braços e dizia: "Ó Deus, às vezes penso que as solteironas devem ser invejadas." Mas sua face se iluminava em um sorriso quando dizia isso. Você se lembra do lobinho de estimação de Wendy? Bem, ele logo descobriu que ela veio para a ilha e a encontrou. Então, correram para os braços um do outro. Depois disso, ele a seguia para todos os lugares. Conforme o tempo passava, será que ela pensava nos adorados pais que deixará para trás? Essa é uma pergunta difícil, porque é quase impossível dizer como o tempo passa na terra do nunca, onde ele é calculado por luas e sóis, mas sempre há muito mais luas e sóis do que no resto do mundo. Mas temo que o Wendy, na verdade, não se preocupava muito com seu pai e sua mãe, pois tinha certeza de que eles sempre deixariam a janela aberta para que ela pudesse voar de volta para casa, e isso a tranquilizava muito. O que a incomodava de vez em quando é que João só se lembrava muito vagamente dos pais, como pessoas que ele apenas conheceu um dia, enquanto Miguel estava quase acreditando que o Wendy era sua verdadeira mãe. Essas coisas a assustavam um pouco, e com o nobre propósito de cumprir seu dever, tentava fixar as lembranças da vida antiga em suas mentes e forçava-os a fazer provas sobre isso, muito parecidas com aquelas que costumava fazer na escola. Os outros meninos achavam tudo isso interessante e insistiam em também participar, levando suas próprias lousas, escrevendo e quebrando a cabeça sobre as questões que a menina tinha escrito em outra lousa, que passava de mão em mão. Na sua maioria, eram questões muito fáceis. Qual era a cor dos olhos da mamãe? Quem era o mais alto? O papai ou a mamãe? Mamãe era loira ou morena? Responda as 3 questões se possível, ou escreva uma redação com não menos de 40 palavras sobre como eu passei meu último Natal, ou as diferenças de personalidade do papai e da mamãe. Apenas um desses temas deve ser escolhido. Ou ainda, 1. Descreva a risada da mamãe. 2. Descreva a risada do papai. 3. Descreva o vestido de festa da mamãe. 4. Descreva a casinha do cachorro e quem mora nela.
Todas as perguntas eram simples como essas, e quem não conseguisse responder devia fazer uma cruz no lugar da resposta. E era realmente assustador o número de cruzes que João fazia. Claro que o único menino que respondia todas as questões era Deleve, e ninguém mais do que ele podia ter tanta esperança de ser o primeiro da turma. Mas suas respostas eram ridículas, e ele sempre ficava em último lugar, o que era muito triste. Peter não participava dos testes. Por um lado, porque desprezava todas as mães, exceto Andy. Por outro lado, porque era o único menino na ilha que não sabia nem ler, nem escrever, nem a menor das palavras. Estava acima desse tipo de coisa. Aliás, todas as perguntas eram escritas no passado. Qual era a cor dos olhos da mamãe? E assim por diante. Como você pode perceber, o Andy também estava esquecendo. As aventuras, claro, como veremos, acontecia todos os dias, mais ou menos nessa época. Peter inventou com a ajuda de Wendy uma nova brincadeira que o fascinou demais, até que repentinamente ele deixou de se interessar por ela. A brincadeira consistia em fingir que não teriam aventuras, em fazer o tipo de coisa que João e Miguel estiveram fazendo durante toda a sua vida. Sentar em banquinhos, arremessando bolas no ar, empurrar um ao outro, sair para passear e voltar sem ter matado nem ao menos um urso pardo. Ver Peter não fazer nada sentado em um banquinho era engraçado. Ele não podia deixar de parecer solene em tais ocasiões, achando que ficar sentado sem fazer nada era cômico. Ele se gabava de ter ido dar uma caminhada para o bem da saúde. Durante vários sóis, essa foi a mais nova das aventuras para ele. E João e Miguel precisaram fingir que também estavam felizes. Caso contrário, teriam que enfrentar a fúria de Peter. Muitas vezes, Peter saía sozinho, e quando voltava, ninguém podia ter certeza absoluta se ele havia ou não vivido uma aventura. Às vezes, ele podia ter esquecido tão completamente dela que não dizia nada a respeito. Mas, quando alguém ia dar uma volta, encontrava um corpo. Por outro lado, ele poderia contar muitas coisas sobre a aventura, e ainda assim você não conseguia encontrar um corpo. Às vezes, ele voltava para casa com a cabeça enfaixada, e então o Andy cuidava dele e lavava o ferimento com água morna, enquanto Peter contava uma história deslumbrante. Mas a menina nunca tinha certeza de que a história era verdadeira. No entanto, aconteceram muitas aventuras que ela sabia que eram de verdade, porque ela mesma tinha participado. Sabia ainda que muitas delas, pelo menos em parte, foram verdadeiras, porque os outros meninos participaram e disseram que tinham mesmo acontecido. Para descrever todas essas aventuras, seria preciso um livro tão grosso como um dicionário de inglês e latim e inglês. E o máximo que podemos fazer é dar um exemplo de uma hora como qualquer outra na ilha. A dificuldade é qual escolher. Devemos contar a briga com os peles vermelhas na pequena garganta? Foi um caso sanguinário e divertido, especialmente interessante, porque mostrava uma das peculiaridades de Peter, ou seja, no meio de uma briga, às vezes, mudar de lado de repente. Na garganta, quando a vitória ainda estava na balança, por vezes inclinando-se para um lado e por vezes para o outro, Peter gritou:
Eu sou Pele Vermelha hoje. O que você é, Piuí? E Piuí respondeu: Pele Vermelha. E você, Bicudo? E Bicudo disse: Pele Vermelha. E você, Gêmeo? E assim por diante. Todos eles eram peles vermelhas. E é claro que isso teria acabado com a luta se os verdadeiros peles vermelhas, fascinados com os métodos de Peter, não tivessem concordado em ser meninos perdidos ao menos uma vez. Assim, tudo recomeçou, com mais violência do que nunca. O extraordinário resultado dessa aventura foi: mas ainda não decidimos se essa vai ser a aventura que vamos contar. Talvez uma melhor seja aquela da noite em que foram atacados pelos peles vermelhas na casa debaixo da terra, quando vários deles entalaram nos buracos das árvores e tiveram que ser puxados para fora como rolhas. Ou podemos contar como Peter salvou a vida da princesa Tigrinha na Lagoa das Sereias, fazendo dela sua aliada. Ou podemos falar do bolo que os piratas prepararam para que os meninos comessem e morressem, e como colocaram em vários pontos diferentes, cada um mais ardiloso que o outro, mas o Andy sempre arrancava o bolo das mãos de seus filhos. E chegou um momento em que ele perdeu a suculência e se tornou tão duro quanto uma pedra. Então, acabou sendo usado como um míssil disparado por uma catapulta, e Gancho tropeçou e caiu sobre ele no escuro. Ou suponho que falemos sobre os pássaros que eram amigos de Peter, particularmente a fêmea do pássaro do Nunca, que construiu seu ninho em uma árvore que pendia sobre a lagoa. Como o ninho caiu na água, mas ela ainda continuou chocando seus ovos, Peter deu ordens para que não fosse perturbada pelos meninos perdidos. Essa é uma história bonita, e o final mostra como um pássaro pode sentir gratidão. Mas se a contarmos, também devemos contar a aventura completa da lagoa, que, é claro, faria com que estivéssemos contando duas aventuras em vez de uma. Uma aventura menor, mas tão empolgante quanto essa, foi a tentativa de Sininho, com a ajuda de algumas fadas da rua, de colocar a adormecida Wendy em cima de uma grande folha para que ela flutuasse até o continente. Por sorte, a folha afundou e o Wendy acordou, achando que era a hora do banho, e nadou de volta para a ilha. Também podemos escolher o dia em que Peter desafiou os leões, quando, usando uma flecha, ele desenhou um círculo no chão ao redor de si e desafiou as feras a cruzarem a linha. E embora ele tenha esperado durante horas, com os outros meninos e o Andy observando, assustados de cima das árvores, nenhum leão ousou aceitar o desafio. Qual dessas aventuras vamos escolher? A melhor maneira é fazer um sorteio. Pronto, a da lagoa ganhou. Isso quase faz alguém desejar que a aventura da garganta, do bolo ou de Sininho tivesse ganhado. É claro que eu poderia sortear outra vez e fazer uma melhor de 3, mas talvez seja mais justo ficar com a da lagoa.